Olá, meu nome é Ricardo Lacerda. Sou integrante do Grupo 3 da disciplina de Direito Administrativo 2 da UFMG. Além de mim, o grupo é composto pelos seguintes alunos: Mariana Ottoni, Renan Lopes e Wallace Lucas. O trabalho consiste na discussão e análise crítica do novo marco legal de saneamento básico no Brasil, instituído por meio da Lei 14.026 de 2020. O tema específico a ser abordado pelo grupo é a titularidade da prestação de serviços de saneamento em função da criação da região metropolitana, aglomerações urbanas e microrregiões. Essa definição foi apresentada pelo STF por meio da ADI 1842 de RJ, contra a Lei Complementar 87 de 97, Lei 2869 de 97 e Decreto 24631 de 98, todos do Estado do Rio de Janeiro. Bom, olá a todos, meu nome é Mariana. Eu irei comentar brevemente, de maneira bem introdutória, o conceito de serviço público e, em seguida, falarei sobre o enquadramento jurídico das atividades vinculadas ao saneamento público. Enfim, o que é um serviço público? Nas palavras de Celso Bandeira de Mello, a caracterização de serviço público perpassa os seguintes requisitos. Primeiro, trata-se de prestação de atividade singularmente fruível pelos usuários, material, está destinada à satisfação dos interesses da coletividade em geral, sendo, desse modo, reputada ao Estado por ser atividade de importante satisfação para a sociedade. Portanto, não pode ser completamente relegada à livre iniciativa ou iniciativa privada, porquanto é pertinente por si própria. Isto é, não é socialmente desejável que a atividade, enquadrada como serviço público, fique sujeita tão somente à fiscalização e aos controles que o Estado exerce sobre a generalidade ou totalidade de atividades privadas. Dessa sorte, a prestação do dito serviço público será disciplinada pelas regras de direito público, regime típico, instrumentador e defensor dos interesses coletivos, a fim de se garantir a prestação de serviços variados, sendo uma dessas, nessa hipótese, o saneamento básico. Dessa forma, conforme o artigo 175 da Constituição Federal, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Assim, passaremos agora ao panorama constitucional do saneamento básico brasileiro. Conforme o artigo 21, inciso 20 da Constituição Federal, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Nesse caso, compete à União editar normas, diretrizes gerais sobre saneamento. No outro giro, no que diz respeito às políticas públicas de saneamento, nos termos do artigo 23, inciso 9, a competência será comum, nesse caso conjunta, para todos os entes federativos, União, Estados e municípios, para promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Finalmente, nos termos do artigo 200, inciso 4, caberá ao Sistema Único de Saúde, o SUS, participar da formulação de política e de execução das ações de saneamento básico. Assim, analisaremos de maneira bem breve o panorama legal do saneamento básico e as variadas leis. Vocês vão ver que existem um conjunto de leis, um arcabouço de leis que diz respeito ao saneamento básico. A União, exercendo então a sua competência, promulgou a Lei de Saneamento Básico, número 11.445 de 2007, que foi alterada recentemente pela Lei 14.026 de 2020. O novo marco regulatório é responsável por trazer algumas relevantes inovações. Ele prevê a obrigatoriedade dos contratos preverem metas de universalização de serviços, adota como princípio a regionalização dos serviços de saneamento, promove mudanças substanciais na regulação, estimula a concorrência, a privatização das empresas estatais no saneamento, entre outras que serão abordadas em diante pelo colega Renan. Destarte. São outras legislações pertinentes, como, por exemplo, a 9.984 dos anos 2000, que foi alterada recentemente pela 1426, na medida em que atribuiu à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, a competência para editar normas de referência sobre serviço de saneamento. Além disso, também houve uma alteração na Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que veda a prestação por contrato de programa de serviços públicos de saneamento, embora contemple soluções transitórias variadas. A Lei 11.445 foi amplamente alterada, estruturalmente alterada. A 13.089, que é o Estatuto da Metrópole, também foi alterado, e conforme será visto em diante pelo colega Wallace. Além disso, a principal matéria em desenvolvimento urbano, que está dentro da Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, também faz referência ao saneamento ambiental, nos artigos 2º, inciso 1, 15, artigo 3º, inciso 3 e 4, sendo também legislação importante a ser mencionada aqui. Além disso, em relação aos resíduos sólidos, a União também exerceu sua competência legislativa ao editar a Lei 2.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é um esquemão geral de quais são as leis importantes. Agora analisaremos especificamente a 11.445, que é a principal lei que enquadra de fato como será a prestação do saneamento básico. Conforme dito anteriormente, a 11.45 foi alterada pela 1426, então, conforme a redação do artigo 3º alterado,
O saneamento básico é configurado pelas atividades de infraestrutura e instalação operacional de, em primeiro lugar, abastecimento público de água, que diz respeito à reservação da água bruta, captação, adução da água bruta, tratamento dessa água, adução da água tratada e reservação dessa água tratada. Além disso, esgotamento sanitário, com a descrição do processo de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, desde as ligações prediais até a sua destinação final com a produção de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente. Além disso, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos também estão definidos como saneamento básico. Nesse caso, diz respeito ao processo de limpeza urbana, bem como das atividades de manejo de resíduo, que envolve coleta, varrição manual, mecanizada, asseio, conservação urbana, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequado dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Finalmente, a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas envolve a drenagem urbana de águas pluviais, o transporte dessas águas, a detenção ou retenção das vazões cheias, o tratamento e a disposição final das águas pluviais drenadas das áreas urbanas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes. A lei, então, portanto, ela é responsável por estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, criou um conceito bem amplo do que é saneamento, no caso, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos e manejo das águas pluviais, e estabeleceu como princípios a universalização e a integralidade, a universalização do acesso e efetiva prestação de serviço, nesse caso, e além disso, a integralidade deve ser compreendida como conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com as suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados. Além disso, reconhece-se o controle social como conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas de planejamento e de avaliação relacionados com serviços públicos de saneamento básico. Embora não crie mecanismos concretos para sua implementação, existe esse reconhecimento. Dessa forma, passemos para o próximo tópico. Ai, meu Deus, eu tô gaguejando. Por favor, corte essa parte final, porque tá errado. Ai, meu Deus do céu. Conforme vimos na apresentação da Mariana, a Constituição de 88 prevê no artigo 21, em seu inciso 20, que compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Apesar de tal dispositivo constitucional apresentar competência privativa da União quanto às diretrizes, o Constituinte atribui competência comum aos entes federados para a promoção de programas de melhoria das condições de saneamento básico, conforme o inciso 9 do artigo 23 da Carta Magna. Mais adiante, no artigo 30, o texto constitucional declara que é de competência dos municípios a organização e prestação de serviços públicos de interesse local que tenham caráter essencial. Ora, saneamento básico é um serviço público de caráter essencial para a saúde e bem-estar da população. Apesar de serem previstas na Constituição tanto a concessão quanto a permissão da prestação de serviço público de saneamento básico, a maioria dos municípios brasileiros ainda presta este serviço por meio de administração direta e ou indireta. Conforme Sadi e Chavot, a prestação de serviços de saneamento básico no Brasil é majoritariamente desenvolvida por capital público e conduzida, de uma maneira geral, por entidades integrantes da administração pública, em especial autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Conforme dados obtidos por meio da Plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, em 2019, os prestadores de serviços para abastecimento de água estavam distribuídos da seguinte forma: 52,30% eram da administração pública direta, 35,6% eram autarquias, 8,7% eram empresas privadas, 2,5% eram sociedades de economia mista, 0,5% eram empresas públicas e 0,4% eram organizações sociais. A mesma plataforma também apresenta os dados referentes aos serviços de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos urbanos e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Destacamos que, em 2019, 82% dos prestadores de serviços de esgotamento sanitário eram da administração direta, 13,4% eram autarquias e apenas 3,2% eram empresas privadas. O destaque se dá pelo fato de que os dados são referentes a 4.226 municípios avaliados, sendo que o Brasil tem 5.570 municípios, mas apenas 49,1% do esgoto desses municípios é tratado, o que demonstra uma triste realidade da situação precária do nosso país quando o assunto é saneamento e, consequentemente, demonstra um grande problema de saúde pública. Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho, mostrando as justificativas para o novo marco regulatório. Então, tem uma apresentação aqui,
para a gente listar os principais pontos, né? Então, você tem ali como principais pontos a possibilidade de concorrência, desestatização e privatização. Você passa a utilizar novos conceitos para a escolha do prestador de serviço, inclusive por meio de licitação, já que no antigo marco era-se utilizado muitos convênios, né? Agora você tem a possibilidade de concorrência através de licitação. Aspectos regulatórios, você tem uma mudança de paradigma também, né? Você passa a ter uma definição de diretrizes nacional, claro, as regulações por meio de estados e municípios, mas diretrizes nacionais que uniformizam todo o processo regulatório em nível nacional. A possibilidade de regionalização do serviço de saneamento básico, muito importante, porque você passa a trazer mais eficiência, municípios que talvez não sejam viáveis passam a se aglutinar com os demais próximos e isso passa a tornar economicamente viável promover o saneamento básico, embora, claro, tenha uma finalidade pública, né? É óbvio que na hora que você traz o privado para o processo, essa questão da viabilidade tem que ser analisada com cuidado. A possibilidade, a regulação por performance e as metas de desempenho e de universalização, então isso é muito importante também. Os planos de saneamento básico, né, que eles também podem ser não só locais, mas também regionais, então é óbvio que os municípios que fazem parte de um processo regional de prestação de serviço, eles ficam dispensados de apresentar os planos locais, e o licenciamento ambiental que passa a ter como paradigma eficiência e eficácia, uma mudança muito importante, porque o processo ele aglutina esses princípios na hora da concessão do licenciamento ambiental. Então, isso é muito importante porque a gente passa a ter um novo paradigma, né? Ou seja, antigamente você tinha cerca de 49 agências reguladoras prestando serviço, né? Regulando o serviço de maneira geral, mas que somente atendia a 52% dos municípios. Então, você tinha uma baixa cobertura territorial, né? E a tendência é mudar com esse novo marco, na medida em que você tem uma uniformização nacional e você tem a possibilidade de planos regionais, né? Então, a ideia é que a cobertura aumente bastante para que seja atendido o princípio da universalização da prestação do serviço, né? Então, você tem ainda a questão dessa concorrência, né, que foi introduzida, né? Você passa a ter a possibilidade de privatização, seleção de entidades prestadoras por meio de licitação, que traz também, na teoria, uma maior capacidade de prestação de serviço, e essa questão do licenciamento ambiental, considerando eficiência e eficácia, né, a possibilidade desses planos regionais. Então, é uma mudança que tem como paradigma esse aumento da cobertura, né, a universalidade da prestação do serviço, e, além disso, mais eficiência e eficácia. Só o tempo dirá se esses novos marcos, de fato, nesse novo marco, se essas novas regras, de fato, trouxeram o resultado esperado, mas no plano teórico, apresenta-se como uma boa oportunidade para que se atinja esse objetivo de universalidade, ainda mais em aspectos de saneamento, né, que o próprio nome diz que é saneamento básico, ou seja, evita que sejam hospitalizados, enfim, morte precoce por meio do saneamento básico. Então, é isso. Forte abraço. Tive que gravar de Olá, meu nome é Wallace Leles e agora vamos falar um pouco sobre a criação das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Além disso, sobre a titularidade para organização e prestação de serviços de saneamento nesses locais. Bom, para falarmos um pouco sobre a criação das regiões metropolitanas, precisamos voltar para o governo militar, pois foi sob a guarda da Constituição Federal de 1967 em que surgiram as 8 primeiras regiões metropolitanas do Brasil, criadas a partir da Lei Complementar número 14, em 1973. Como nós podemos ver aí no mapa, ignorando aí a região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi criada posteriormente. Já próximo de completar 50 anos, em 2023, existem atualmente no país 71 regiões metropolitanas, 3 regiões integradas de desenvolvimento econômico e 4 aglomerações urbanas. Durante esses quase 50 anos, tempo suficiente para avaliar os resultados, algumas mudanças são necessárias. Aí, no novo mapa, podemos ver as principais regiões metropolitanas do país. Nesse sentido, com a intenção de organizar as políticas públicas locais, formalizar as já existentes interações sociais, econômicas e políticas, é necessário que haja constante inovação dessas instituições. Em 1988, com a nova Constituição Federal, apesar de o legislador constituinte manter as bases da já existente norma,
passou a competência para a criação das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões da União para os estados, mediante lei complementar, para a organização, planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 25. No entanto, é nítido que a previsão constitucional citada não foi suficiente para acompanhar o desenvolvimento e as necessidades das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Dessa forma, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, abre aspas, a delegação da gestão metropolitana aos estados, numa federação em que os municípios são protagonistas da gestão dos seus territórios, sem que isto seja claramente regulamentado e sem que a União forneça qualquer orientação ou regras para a gestão metropolitana, fez da gestão metropolitana uma tarefa improvável. Dessa forma, diante da referida lacuna deste vazio jurídico no que diz respeito à gestão metropolitana, as leis complementares estaduais passaram a ser levadas a juízo. Nessa perspectiva, algumas decisões da STF em controle de constitucionalidade concentrado foram responsáveis por criar regras, paradigmas acerca da gestão compartilhada do saneamento em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. É o caso da ação direta de inconstitucionalidade, a DI número 1842, impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, no Rio de Janeiro, em face da legislação fluminense acerca do tema. É válido mencionar que o referido julgado impulsionou a criação do Estatuto da Metrópole, Lei número 13.089, de 2015, que, nos termos de seu artigo 1º, estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas instituídas pelos estados. Vejamos agora na tela o entendimento geral do STF, enumerado e organizado por Rodrigo Garrido Dias, proveniente da mencionada ADI número 1842, sobre a titularidade do saneamento básico nas regiões metropolitanas. Aí, começando, as regiões metropolitanas não são entes federados, não são entidades políticas. Primeiro entendimento aí do STF. São instâncias voltadas ao exercício de funções públicas de interesse comum. Não possuem competência legislativa. A participação dos municípios na região é compulsória, é obrigatória. Essa integração compulsória não ofende a autonomia municipal. Pode continuar tendo a sua autonomia particular. Gestão associada compulsória não significa a transferência de competência para o Estado ou para o município polo da região. Exige uma personalidade jurídica aglutinadora e direção colegiada. O poder concedente das funções públicas de interesse comum, a exemplo dos serviços públicos de saneamento básico, passarão ao colegiado interfederativo. Nesse colegiado, nenhum ente pode deter o poder absoluto, embora não obrigatória a paridade na participação. As decisões do colegiado não estão sujeitas à aprovação da Assembleia Legislativa Estadual. Aí estão os principais entendimentos do STF em relação à ADI 1842 sobre o saneamento, impetrada aí pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Notamos que as teses fixadas pelo Supremo extrapolam o pedido inicial, sobrepujando o tema saneamento, de modo que, provavelmente, foram delineadas por entendimento do STF sobre a importância do tema e sobre as lacunas deixadas pelos normativos estaduais analisados. Apesar disso, em geral, o entendimento aplicado pelo STF foi bem aceito pela doutrina e estudiosos do tema. Assim sendo, ainda que o referido julgado tenha extrapolado e não seja objetivo contra a titularidade para a prestação de serviço de saneamento, notamos que a decisão do STF está em conformidade com a Constituição, pois, segundo a própria Constituição, o saneamento está entre as competências comuns, em que todos os entes federativos têm a obrigação de prestar, não cabendo ao STF definir entre um ou outro ente federativo, mas sim, como foi feito, manter a competência compartilhada, apenas organizando e facilitando a discussão entre eles,
não possibilitando a isenção do cumprimento e definindo deveres e obrigações para os municípios, que devem prestar o serviço público de saneamento de forma organizada e compartilhada, conforme os entendimentos principais listados por Rodrigo Garrido Dias. De maneira análoga, posteriormente, o Estatuto da Metrópole estabeleceu as demais diretrizes. Passaremos agora à conclusão do presente trabalho. Bom, quando a gente fala que um ente federativo é titular do serviço, significa dizer que, das duas, uma, ou ele tem a obrigação de estruturar, criar o serviço em sede legislativa, que, conforme analisado anteriormente, é o caso da União, no que diz respeito à questão do saneamento básico, ou então quer dizer que o ente está obrigado a organizar, do ponto de vista administrativo, ou prestar o serviço de maneira concreta, oferecendo, de fato, prestações materiais que configurem tal serviço. Assim sendo, conforme analisado na fala do colega Wallace, a titularidade dos serviços públicos, ou seja, para organização e prestação de serviços públicos de saneamento básico, será dos municípios e do Distrito Federal, se caso houver interesse local. Agora, no que diz respeito às regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, serão os municípios em conjunto com o Estado, ou seja, haverá gestão compartilhada entre os entes. Nesse caso, também, a caracterização do interesse comum. Diante do exposto, a gente consegue analisar pontos positivos, vantagens e desvantagens da gestão compartilhada entre os dois entes, Em primeiro lugar, a garantia de uma prestação regionalizada gera eficiência. A gestão compartilhada, ela garante a eficiência do sistema. Nesse caso, propõe-se uma modalidade de prestação que seja integrada, quando houver interesse comum, quando nas regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, houver o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura e de abastecimento de água e ou de esgotamento sanitário entre 2 ou mais municípios, denotando a necessidade de organizá-los, planejá-los e executá-los, operá-los de forma conjunta e integrada, tanto pelo Estado e pelos municípios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas instalações operacionais. Para o Barroso, o elemento local particular não pode prejudicar o interesse comum geral. Se a associação não fosse compulsória, nesse caso, a reunião dos municípios na forma de uma região metropolitana, por exemplo, faleceria a utilidade da instituição da região metropolitana para atendimento do interesse público regional de forma mais eficiente. Finalmente, quando a gente fala dos pontos negativos ou das desvantagens, a titularidade compartilhada ou conjunta, ela não oferece segurança jurídica e nem homogeneidade para o tratamento do tema das competências, da divisão das competências do setor. Nesse caso, verifica-se que não é toda e nem qualquer situação de interesse regional ou de função do interesse comum que se pode aplicar o sistema conjunto de competências. Portanto, gera-se insegurança jurídica e desarmonia, entre aspas, A ausência de homogeneidade, a heterogeneidade, na verdade, existente, não garante, não gera um sistema que é robusto por si só. Então, como consequência, a insegurança jurídica. Com isso, nós finalizamos o trabalho. Gostaríamos de agradecer à professora pela oportunidade de aprendizado